Olá, boa noite. Opinião Regional, eleições 2020 e as nossas entrevistas com os candidatos a prefeito. Nós estamos aí com uma sequência de entrevistas com esses candidatos, né? Começamos aí há 2 programas, estamos no 3º programa, que também terá aí 2 blocos de 12 minutos. Pois é, dividido da seguinte maneira, os candidatos participam em 2 blocos, tá certo? O primeiro candidato a participar por ordem alfabética hoje vai ser o Frederico Galvão, que é do PCO, e o segundo candidato, no segundo bloco, o Hermano Caixeta, do PSB. Cada um deles, então, portanto, tem 12 minutos para poder responder as perguntas sobre o desenvolvimento de Patos, suas propostas, seu plano de governo para Patos de Minas, tá certo? Roda a vinheta porque já está no ar o Eleições 2020 aqui no Opinião Regional. Frederico Galvão é bancário e se candidata pela primeira vez à Prefeitura de Patos de Minas. Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, nós temos então, a partir desse momento, vai ficar na tela ali o cronômetro de 12 minutos para que você possa então responder os nossos questionamentos. O Vinícius já vai colocar, já está na tela para a gente, já está contando. Candidato, primeiro ano de governo é sempre com o maior apoio do Legislativo e também da população pela força das urnas, né? Pelos votos obtidos aí pelo eleito. Caso seja eleito, quais ações mais importantes o patense pode esperar nos seus 12 primeiros meses de governo? Bom, boa noite aos telespectadores. O que acontece, Odair? O nosso programa, o PCO, a gente não tem um programa de governo, mas a gente tem um programa de lutas e de mobilização. Nós não acreditamos que um candidato que seja eleito, seja vereador ou seja prefeito, ele possa promover administrando o Estado falido, no caso, os municípios eles estão numa situação completamente falimentar, que eles possam fazer qualquer tipo de melhoria ou exatamente benefício para os trabalhadores. Saiu recentemente, por exemplo, uma notícia que o Brasil atingiu o recorde de desempregos. Os casos de coronavírus eles estão completamente fora de controle e nós não acreditamos que um prefeito administrando a máquina pública ele possa ter qualquer tipo de mudança, fazer qualquer tipo de mudança estrutural que possa melhorar essa situação. Então, nesse caso, nós não temos um plano de governo. Nós temos um programa de luta e de mobilização dos trabalhadores. Com relação à educação, candidata, vamos seguir então nos assuntos. Nós temos um déficit muito grande, não só em Patos de Minas, como em todo o estado e também no país, né? Muito grande por vagas em creches, né? Uma situação que complica a vida das mães que precisam sair para trabalhar. O que podemos destacar aí de ações que você tomaria como prefeito de Patos de Minas? O nosso partido, ele tem um programa em relação à questão da creche. A questão da creche, ela pune as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, pela falta dessas creches. Então, nós convocamos trabalhadores a se mobilizar e exigir que seja feita creche para toda a população. No caso, a gente percebe que a questão da educação, por exemplo, ela está totalmente imbricada com a questão da pandemia. Por quê? Porque as mulheres, elas ficam naquela situação entre cuidar dos filhos ou ter que procurar emprego. Então, quando não há creche para toda a população, as mulheres, principalmente as mulheres mais pobres, elas são muito punidas. Então, nós defendemos a educação universal em todos os níveis, infantil no caso da creche, e também somos contra o vestibular. Nós somos favoráveis para que todos os trabalhadores, para que toda a população tenha acesso ao ensino público, não só ensino infantil, médio, como também superior. Candidato, Patos de Minas, a partir de amanhã, sábado, chega a onda verde do Plano Minas Consciente, ou seja, evolui para a onda verde. Estava na amarela, agora verde. Isso permite o retorno aí das atividades escolares. Qual que é o seu posicionamento sobre essa questão do retorno dessas escolas, desse trabalho junto à educação no município e no estado? Nós consideramos que esse tipo de posicionamento é um posicionamento criminoso em relação aos trabalhadores e toda a população. A gente está vendo países que fizeram a reabertura, Itália e Espanha, por exemplo, já estão na segunda onda. Aqui no Brasil, o caso de Amazonas, por exemplo, principalmente Manaus, eles fizeram a reabertura e o número de casos aumentou muito. A gente sabe que nas escolas, principalmente nas escolas de ensino fundamental e infantil, é onde tem um grande vetor no caso de disseminação do coronavírus. Então, nós somos totalmente contra a volta às aulas, inclusive convocamos os trabalhadores da educação, os estudantes a se mobilizarem contra o ensino à distância e também contra a volta às aulas. Enquanto durar a pandemia, a gente é favorável à volta às aulas
quando tiver a vacina e no fim da pandemia. Candidato, a gente falar um pouquinho também de mobilidade urbana. Patos de Minas tem problemas com relação a isso. Dificuldades, inclusive, com o trânsito, dificuldades aí com o transporte de passageiros dentro do município. Nós temos uma empresa que é responsável por isso. O que o candidato tem de proposta para isso, para essa mobilidade urbana, para esse setor aí que gera reclamações, que gera também aí muitos pedidos junto ao governo municipal e que tem provocado, inclusive, muitas críticas agora em meio à pandemia por um número excessivo de passageiros em algumas linhas. Qual que é a sua proposta para essa questão do transporte coletivo urbano? A questão do transporte, ele deixa muito clara a farsa que é dos governantes burgueses em falarem sobre a questão da pandemia. Por quê? Porque eles tinham, né, aquele tipo de discurso, agora ele já caiu em desuso, do famoso fique em casa, mas o trabalhador, ele está pegando o ônibus lotado, ele continuou trabalhando, até porque se ele não fizer isso, ele vai morrer de fome. Em relação especificamente ao transporte, nós somos favoráveis à gratuidade do transporte para todos, porque acreditamos no seguinte: o trabalhador, ele já é explorado e ele ter que pagar para se locomover é uma espécie de pedágio dentro da cidade. Então isso é um absurdo. O município, ele deve garantir a gratuidade do transporte para toda a população. No caso, em relação à empresa de transporte, o que acontece em Patos é algo que acontece também em várias outras cidades. A gente sabe que várias cidades, principalmente capitais, são controladas por verdadeiras máfias do transporte que cobram um valor absurdo da população e não oferecem um serviço de qualidade. Então, nesse caso, nós defendemos o transporte gratuito para toda a população, mas não acreditamos que a eleição, seja de um vereador, seja de um prefeito, unicamente vai conseguir garantir esse tipo de demanda. Nós conclamamos os trabalhadores a se mobilizarem. Por exemplo, uma coisa que eu queria citar é a questão sobre a associação de bairro. A associação de bairro em Patos de Minas acabou. Isso tem que ser estabelecido, porque só o povo consegue atender e mobilizar para suas próprias demandas. Não vai ser o prefeito, não vai ser o vereador, seja lá quem for eleito, que vai garantir esse tipo de demanda da população. Patos de Minas tem cerca de 3 mil servidores, né, que é do funcionalismo público municipal. Tem proposta para esses servidores no seu plano de governo aí? Vocês têm melhorias já especificadas para esse setor que, como eu disse, são mais de 3 mil pessoas? O que a gente vê em relação ao governo federal e ao governo estadual é um ataque muito forte aos trabalhadores, que atinge não só os federais, estaduais, como também os municipais. Inclusive, recentemente, foi aprovado congelamento do aumento dos servidores nas 3 esferas, o que é algo curioso. Aí vem aqui um candidato que é do mesmo partido de quem votou por congelamento do salário dos trabalhadores e fala que vai melhorar a condição deles em relação salarial e tal. Isso é completamente absurdo. Nós defendemos um aumento do salário dos trabalhadores, nós convidamos eles também a se mobilizarem, principalmente aqueles da área da educação, pela greve, para impedir o retorno às aulas. Inclusive, a maioria dos pais são contra esse tipo de posicionamento, ou seja, isso aí é algo que vem de cima para baixo, dos governos burgueses, para obrigar o trabalhador a trabalhar para alimentar essa máquina capitalista que mata os trabalhadores, seja de fome, seja de coronavírus. Candidato, uma pergunta feita a todos os candidatos que passaram por aqui é sobre a Copasa. Nós temos aí a Copasa ultimamente recebendo muitas reclamações com relação ao fornecimento, qualidade dessa água e também com anteriores com relação ao tratamento do esgoto. Qual que é o seu posicionamento com relação a essa companhia de saneamento em Patos de Minas e o serviço que ela presta para Patos de Minas? Bom, o que acontece? O serviço de água ou de tratamento ou então de coleta de esgoto, ele está deficitário em várias cidades. Não é só Patos de Minas, acontece também em cidades que têm autarquias e isso acontece em várias outras cidades. No caso da Copasa, algo que não é dito, com frequência a Copasa ela figura na lista, seja de bancos, seja de financeiras, como as melhores empresas para os capitalistas, para os burgueses investirem. Por quê? Porque ela é uma das empresas que pagam os melhores dividendos. E isso é um absurdo.
Uma empresa, a Copasa no caso é uma empresa de economia mista, ela deve ser reestatizada, a população deve lutar pela reestatização da Copasa e pela melhoria do serviço. O serviço da Copasa, ela entra nessa situação não por culpa dos trabalhadores da Copasa, mas porque os lucros e as melhorias que poderiam ser feitas para a empresa em benefício da população, elas vão para pagar dividendos aí para especuladores, para capitalistas, para banco. Isso é um absurdo, isso tem que acabar. Vamos lá então, candidato, falar de saúde. Nós frequentemente noticiamos aí questões relacionadas à UPA, à superlotação, à falta de médicas em algumas unidades. O que efetivamente o candidato entende que pode ser feito para resolver essa situação da saúde em Patos de Minas? O Estado ele deve investir em saúde pública. O que a gente vê é uma verdadeira canalização dos recursos públicos para a iniciativa privada. E isso, inclusive, acontece em Patos de Minas. Isso é um absurdo. A saúde ela deve ser pública, deve ser universal e ela deve ser atender tanto na parte primária como também na parte mais especializada. Nós defendemos a saúde para toda a população, gratuita e universal, e o fim dessa canalização dos recursos públicos para a iniciativa privada. Você vê o caso de Patos de Minas, por exemplo, pulula aí hospital privado para todo lado exatamente por causa disso. Porque há uma canalização dos recursos públicos para a iniciativa privada. Nós consideramos que isso também é algo que ataca os trabalhadores e com orçamento quebrado, que atinge Patos de Minas também, é algo que tende a piorar cada vez mais. Candidato, você falou aí com relação a garantir o transporte público, que é uma proposta, né, de garantir transporte público para as pessoas, para o trabalhador, gratuito, né? Isso demandaria dinheiro. Como atrair investimentos para o município como Patos de Minas em meio a uma pandemia, que se o senhor for eleito vai aí herdar uma prefeitura justamente nessa situação? Sim, como eu disse, Odair, nós, por exemplo, não somos favoráveis a um programa exclusivamente municipal. Por quê? Patos de Minas paga milhões para banco. Não só Patos de Minas, o Estado também, a União, paga milhões para banco. Isso tem que acabar. Nós, por exemplo, somos favoráveis à estatização de todo o sistema financeiro. Mas, como eu falei, não vai ser um prefeito, obviamente, que vai fazer isso. É preciso mobilizar os trabalhadores para um governo socialista, para um governo que atenda aos interesses da população. Nesse caso, nós temos, como eu já falei, duas palavras de ordem que são principais. Só conseguiríamos isso pelo fora Bolsonaro, pela candidatura do ex-presidente Lula, com a Assembleia Constituinte controlada pelos trabalhadores. O senhor tem ainda 1 minuto para terminar e eu gostaria que o senhor usasse ele para dizer para o eleitor por que o senhor acredita ser a melhor opção para a Prefeitura de Patos de Minas. Bom, o PCO ele é um partido de lutas, ele é um partido que convoca os trabalhadores para um programa socialista para que atenda aos interesses da população, pelo salário mínimo vital, para que o trabalhador tenha saúde, para que seja suficiente para garantir educação. E também lutamos pelo fora Bolsonaro para derrubar esse governo genocida, golpista e lutar pela candidatura do Lula com eleições gerais e uma Assembleia controlada pelos trabalhadores. Obrigado, candidato. O senhor tem ainda 25 segundos. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, Daí. Portanto, o candidato, nesse primeiro bloco, nesses 12 minutos, ouvimos as propostas aí de Frederico Galvão, que é bancário e se candidata pela primeira vez ao governo de Patos de Minas. Ele é do PCO e esteve aqui hoje conosco. Na sequência, no segundo bloco, Hermano Caixeta, do PSB, é o nosso convidado. Opinião Regional, eleições 2020, estamos de volta e a gente trazendo para você entrevistas com os candidatos a prefeito. Olha, no primeiro bloco nós tivemos aí o Frederico Galvão, candidato do PCO, e agora nesse bloco, segundo bloco, nós temos Hermano Caixeta do PSB. Hermano é economista e se candidata pela primeira vez à Prefeitura de Patos de Minas. Boa noite, candidato. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui na NTV, sempre exercendo a função de dar espaço para os candidatos participarem, mostrar suas ideias, suas propostas. Muito obrigado. Obrigado a todos em casa. Candidato, nós temos 12 minutos para cada um e a gente vai colocar na tela o cronômetro, já está ali, para que a gente possa então começar aqui os nossos questionamentos. Eu começo fazendo uma pergunta que eu fiz a todos os candidatos que passaram por aqui já. A Copasa. Alguns defendem o rompimento, outros defendem uma melhoria, outros defendem reformulação. Qual que é o seu posicionamento sobre a companhia de saneamento? Certo. Primeiro a gente tem que entender que tem alguns problemas acontecendo com a questão de água e esgoto em Patos que já não são de hoje, né? A questão do tratamento de esgoto, do reinvestimento de parte da taxa em preservação ambiental e agora, mais recentemente, um caso absurdo de falta de água em um período de não especial estiagem. Então, são dois problemas que precisam de soluções de tempo e curtos
de tempos diferentes, né? A questão da água é urgente, é fundamental que no pleno século XXI a gente tenha água em todas as casas, minimamente. Isso já é um direito fundamental que a gente deveria estar cumprindo há muito tempo. A questão é que a Copasa hoje, ela tem como maior acionista o governo do estado e os outros 49% são pertencentes a ações que se compram, né, pessoas que têm os papéis da empresa que visam o lucro na empresa, e o próprio governo estadual também, o atual governo estadual não tem pretensão de investir na Copasa. A Copasa ela tem lucro aqui na operação aqui em Patos, porém ela tem prejuízos em outras cidades, onde é mais longe, onde é menos povoado, então ela acaba por suprir o lucro daqui com um prejuízo de outra cidade. E nesse ponto, seria fundamental que o governo do estado, né, sendo esse maior gestor, tivesse a hombridade de fazer os investimentos necessários, pelo menos no caso de urgência, que é o caso de abastecimento de água. Aparentemente, os engenheiros deram entrevistas falando que o caso foi resolvido, por assim espero, porque, pelo que eu estudo, entendo de tratamento de água, não é uma questão das mais complicadas, aumentar a capacidade de fornecimento de água, mas claro que a gente também pode pensar em questão de construção de represas, de caixas d'água, de toda uma infraestrutura que são instrumentos que permitem a gente não passar por essa vergonha que é faltar água na cidade. E, bem, nesse cenário que o governo e a própria Copasa não apresentam interesse em investir aqui em Patos, é importante que o prefeito e o próximo prefeito, principalmente, tenha coragem de entrar numa batalha judicial que obrigue a Copasa a fazer os investimentos necessários em Patos de Minas, seja na captação de água, seja na questão do Maldoor no Quebec, que é também uma questão de tecnologia de investimento, seja na questão mais profunda, que mais importante, que é de maior longo prazo, que é a questão do tratamento do esgoto e do investimento em preservação ambiental. Candidato, vamos então seguir com outro assunto, vamos falar de habitação. A maioria dos municípios brasileiros tem esse déficit habitacional e eu quero saber se no seu plano de governo, qual é a proposta para a habitação em Patos de Minas? Certo. A habitação também é um dos direitos que são garantidos por Constituição para a nossa população. E aqui a gente trabalha com uma proposta de construção de cooperativas de construção em que a gente consiga, porque aqui também é importante, né? Eu como economista, eu não posso e não devo, na verdade eu acredito que nenhum candidato deveria fazer propostas populistas sem fundamento. Então a gente tem que saber que nos próximos anos, inclusive no próximo orçamento, no orçamento que o prefeito vai ter que fazer ano que vem, a gente vai estar passando por um período de recuperação da atual crise econômica, uma das piores crises econômicas de todos os tempos no Brasil, uma crise sanitária. Então, o próprio orçamento a ser votado ano que vem vai ter todo esse condicionante que vai exigir muita habilidade de gestão do prefeito nesse cenário adverso que vai ser o próximo orçamento do ano que vem. Uma vez que o orçamento que se cumpre ano que vem é o orçamento votado esse ano. Na questão da moradia, então, para que a gente consiga prover maior número de moradias populares em Patos, com qualidade, em boa localização, com bons equipamentos urbanos de transporte, de saúde, o nosso programa desenvolveu uma proposta de construir cooperativas de construção em que os próprios trabalhadores se unem em cooperativas com paridade salarial, em que eles e a prefeitura forneça uma cesta básica de material para construção suficiente para construir suas próprias moradias, isso em um sistema que já funciona em boas partes das cidades do Brasil e de fora, que é o sistema de cooperativa de construções civil, que consegue então gerar renda, gerar a produção de serviço para casa, para os próprios cooperados, e à medida que eles terminam essa fase, eles passam então a produzir mais casas para a sociedade, e aí oferecendo seu trabalho e já com uma independência financeira. Candidato, vamos falar então da questão de mobilidade urbana, vamos falar de estrutura também. Ruas esburacadas, lama, pavimentação irregular. Todos os anos sobram reclamações sobre isso em Patos de Minas. É possível resolver? Seu plano de governo tem uma proposta para isso? Realmente é um problema que todo ano, na época das chuvas, a gente começa a perceber a proliferação de buracos devido à má qualidade do asfalto, ou então a negligência na questão dos loteamentos ou na falta de fiscalização da qualidade da infraestrutura viária da cidade. É importante, sim, o poder público fiscalizar contrato por contrato, loteamento por loteamento e verificar, sim, se estão sendo cumpridas as regras, as normas técnicas necessárias para que se tenha a duração, a longevidade do asfalto, mas não suficiente. A gente tem que pensar também na urbanização, no processo das águas, como uma cidade resiliente, uma cidade sustentável. E para isso a gente precisa pensar na extrema arborização da cidade, porque a água, além de diminuir a velocidade de queda da chuva, diminui a velocidade de correr da água e ela aumenta a infiltração, diminuindo a vazão nas galerias.
recalcular as galerias, entender qual que é o volume que elas comportam e que podem ser feitas, e aí sim começar um planejamento, porque a obra de infraestrutura é uma obra que demora muito tempo para ser feita e ela precisa de bom planejamento, de um bom cronograma e de um bom financiamento que seja contínuo, porque uma vez que demora é importante a gente manter sempre uma continuidade nessa manutenção da infraestrutura urbana. Vamos para a educação então, candidato. Vou te fazer a mesma pergunta, mesmo questionamento que eu fiz para o seu concorrente do primeiro bloco. Patos de Minas evolui a partir de amanhã, sábado, para a Onda Verde do Plano Minas Consciente e pode autorizar aí, com todos os protocolos, a retomada das aulas presenciais, das atividades presenciais. Qual que é o seu posicionamento sobre essa questão? Bem, para que a gente comece a pensar sobre o retorno às aulas presencial dos alunos, a gente tem que conversar com a comunidade, conversar com os conselhos de educação, com os professores, com os conselhos de pais e alunos, conversar com os diretores, com os professores, para entender como vão ser esses protocolos, como que a gente vai conseguir levar as nossas crianças em segurança para a escola. Isso é uma pergunta que a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai construir ela. Nesse processo de retorno às aulas, e aí já pensando no calendário letivo, também a gente vai ter que discutir isso, fazer um processo de avaliação diagnóstica dos alunos, porque nesse período de pandemia, com a educação via internet, via dispositivos móveis, a gente tem que entender como o aluno, cada um se saiu na questão do aprendizado, aqueles alunos que não tiveram um aproveitamento satisfatório, a gente tem que pensar em programas de reforço escolar no contraturno, para que eles possam acompanhar no ano que vem o ano letivo. Então, realmente trazer os profissionais da educação para que a gente pense isso muito bem pensado, para que a gente volte em segurança e possa de novo retornar à educação dos nossos filhos. Então vamos para o tema de saúde agora. UPA cheia, capacidade muito dificultada, vagas para atendimentos especializados, dificuldades na saúde em todos os municípios brasileiros existem. Para Patos de Minas, é possível amenizar essa situação? O senhor tem proposta para a saúde de Patos, que não tem um hospital municipal, por exemplo? Sim, bem, a saúde realmente a rúbrica de maior complicado, porque a gente lida com vidas, a gente lida com a saúde das pessoas. Boa parte do orçamento da prefeitura é comprometivo com o orçamento de saúde. A UPA presta um trabalho milagroso na cidade, a infraestrutura que eles têm, a equipe que eles têm, são guerreiros aqui da cidade que realmente prestam muito mais do que poderiam. E isso carece de uma resolução do poder público que envolve, por nós termos uma macro-região de saúde, uma solução também regional. Tive a oportunidade de participar com a Secretaria Regional de Saúde de um encontro em que as pessoas que mais lidam com a saúde a nível regional sabem, entendem muito bem quais são as demandas, quais são as vagas deficitárias que a gente tem, e é por aí que a gente tem que avançar, tanto nessa articulação regional, que viabilize sim um hospital municipal em Patos, mas não só a sua construção, como a sua manutenção, e também para que a gente decida quais especialidades vão estar nesse hospital, quais os serviços que a gente mais precisa, que devem e podem estar nesse hospital, que a gente consegue financiar e consiga desafogar a lista de exames e a lista de consultas e de exames. Vamos mudar de assunto, então agora vamos para a área de emprego, renda, geração, né? Crescimento. Para a gente então ficar mais básico nisso daí, quais ações de um possível governo seu para melhorar a geração de emprego em Patos de Minas? Certo, esse é o tema mais caro a mim. Eu estudei 12 anos de economia, eu estudei 4 anos de economia do desenvolvimento. Minha tese é sobre políticas econômicas e estratégia de desenvolvimento, ou seja, como utilizar o poder público, o orçamento municipal para gerar crescimento econômico e geração de emprego e renda. E como que a gente vai fazer isso? Existem vários instrumentos, existem vários modos. Existe primeiro a política fiscal, a arrecadação e o gasto da prefeitura, que tem um papel fundamental de incentivar a construção civil, investimento em creches, escolas, postos de saúde, toda a infraestrutura de equipamento urbano. Esse é o lado, né, da prefeitura. O outro lado economista também que me ajuda é poder sentar com as empresas, com todos os setores de Patos de Minas, entender junto com eles, junto com os trabalhadores, o que fazer para gerar mais emprego e renda em Patos. Desburocratizar, facilitar acesso à importação, à exportação, criar cooperativas de compra, facilitar a questão de acesso à tecnologia, de informação, criar base de dados. Então existe uma vasta gama de instrumentos que eu treinei, que eu estudei e que já utilizei em outras oportunidades, que podem ajudar e vão ser imprescindíveis para que a gente retome o crescimento pós-pandemia.
Isso significa atrair novas empresas ou fortalecer as empresas que existem na cidade? Então, e aí, para responder essa pergunta, realmente a gente tem que sentar com cada setor e entender. Existe setor em que talvez seja mais interessante a gente atrair uma empresa-chave que vai desafogar boa parte dos fornecedores e dos compradores. Talvez a gente possa também criar cooperativas de processamento, né, que vão para uma área industrial, que possam agregar valor, aumentar a produtividade a partir de um consórcio de empresas. Existe a opção também de atrair quanto de fortalecer as nossas empresas para que elas façam esse investimento aqui em aumento de capital, em aumento de produtividade, que empreguem mais, que girem emprego de melhor renda, de melhor qualidade. Então, isso aí depende exatamente de qual setor, de qual dinâmica do setor. E, mais uma vez, tem que ser o poder público, junto com os empresários, com os trabalhadores, com as nossas escolas de formação superior, técnico, para a gente entender qual a dinâmica e onde a gente pode melhorar o gargalo para que nossa economia dispare novamente. Candidato, tem apenas 44 segundos. Por que você acredita ser a melhor opção para o voto em Patos de Minas? Bem, eu estudei muito, eu me preparei por mais de 12 anos estudando entendendo a economia de Patos, entendendo como que a gente pode utilizar esses instrumentos para melhorar a nossa vida. Eles são possíveis, eles são existentes, eles são reais. O que eu tive, eu não juntei dinheiro, eu não tenho grande patrimônio, o que eu tenho é conhecimento. O que eu consegui juntar foi muito conhecimento. Sou filho de professora, minha mãe me deu esse privilégio e tudo que eu mais quero é que todo patense e filhos, né, os filhos de toda patense tenham as oportunidades que eu tive de se expandir e melhorar seu conhecimento e poder contribuir com a sociedade. Tempo esgotado, muito obrigado por ter vindo, candidato. Muito obrigado pela oportunidade. Convido todo mundo a nos acompanhar na página e votar 40 no dia 15. Assim a gente encerra então a nossa opinião regional de hoje, trazendo para você entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Semana que vem teremos mais 2 candidatos aqui em blocos de 12 minutos. Obrigado pela companhia e até lá.